Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Nessa nona aula de arte, abrimos o quinto módulo do nosso curso, que aborda a arte e a cidade. E hoje vamos falar de intervenção urbana. Como o próprio nome diz, intervenção urbana é a interferência no espaço público, mudar alguma coisa na cidade. O projeto Praias do Capibaribe, em Recife, Pernambuco, nasceu em 2008 do desejo de um grupo de voltar a nadar no rio Capibaribe. A partir daí, parcerias foram formadas e geraram campanhas que promoveram a ecossidadania em Recife. Ou seja, os recifenses realizaram passeios no rio para ajudar em sua preservação. As intervenções urbanas nascem do desejo do cidadão de colaborar com os espaços públicos. Mas quando se fala em intervenção urbana, pelo lado artístico, o grafite, a pintura dos espaços públicos, é a arte mais lembrada. Isso porque o grafite representa o que a intervenção urbana tem de independente, feita de forma anônima, sem autorização mesmo, feita por artistas que apenas querem manter um diálogo com a sociedade. O artista urbano Fábio de Oliveira Parnaíba nasceu na capital de São Paulo em 1982. Ele começou a fazer os seus grafites muito cedo, aos 16 anos de idade, apenas pelo prazer de pintar o seu apelido Crânio nos muros e paredes de São Paulo. Apelido que com o tempo ficou famoso. Crânio é um dos mais respeitados artistas urbanos brasileiros e já mostrou a sua arte em outros países, como a Inglaterra. Desenvolvendo a arte da tinta spray, o grafite, o artista Crânio criou personagens em um estilo inconfundível. É conhecido por ter criado o Índio Azul. O artista Crânio luta por uma causa muito importante para a humanidade, a defesa da floresta amazônica, que esse ano sofreu muito e ainda está sofrendo com as queimadas, não é mesmo? Crânio diz que escolheu a figura de um índio por se tratar de um personagem bem brasileiro. O artista diz que começou a grafitar porque São Paulo era muito cinza, mas ao mostrar, por meio de seus trabalhos, outras dificuldades do povo brasileiro, Crânio também leva as pessoas a usarem o cérebro para pensar nessas questões. Você não acha? O grafite, mesmo sujeito a sol, chuva, por estar na área urbana, muitas vezes área livre, é uma arte presente nas grandes cidades do mundo. E aí, gostou do trabalho de Crânio? Você já pintou com uma tinta spray? Já grafitou algum muro? Gostaria de aprender a pintar com spray? Observe essa arte de Crânio, como ficou bela, não é mesmo? Há muito tempo o grafite faz parte do cenário paulistano, ou seja, da capital paulista. Mas será que todos o respeitam? Será que todo mundo confere o valor do grafite? No primeiro semestre de 2017, a Prefeitura de São Paulo, alegando promover a limpeza da cidade, apagou os grafites da Avenida 23 de Maio. E olha que era um dos maiores murais grafitados da América Latina e que acabou sendo coberto com tinta cinza. Essa ação recebeu críticas de parte da comunidade e a Prefeitura teve que voltar atrás em sua decisão. No entanto, em alguns casos, por desrespeitar as leis do Código de Posturas do município ou os direitos da iniciativa privada, ou até mesmo por não solicitar permissão para a sua realização, algumas intervenções urbanas são consideradas ilegais. Um exemplo disso são algumas situações enfrentadas pelo artista canadense
canadense Peter Gibson, nascido em 2001. Conhecido pelo nome artístico de Rhodes Worth, ou Poeta das Estradas, Peter Gibson chegou a ser preso por causa de suas intervenções urbanas. Ele começou a pintar, sabe o quê? Começou a pintar as ruas de Montreal, no Canadá, em 2001, usando a técnica do estêncil. Estêncil é uma espécie de molde de papelão ou acetato, uma espécie de plástico, com área recortada, por onde passa a tinta formando desenhos, como carimbos invertidos. Como forma de criticar o uso excessivo dos carros e de defender a criação de mais ciclovias, que são aqueles caminhos para bicicletas, Peter Gibson fazia pinturas na sinalização de solo de trânsito, interferindo nesses sinais, o que é proibido por lei. Mesmo ora divertida, ora poética, a intervenção do artista na sinalização podia confundir motoristas e gerar acidentes. Por conta disso, Peter Gibson foi preso em 2004. Porém, Peter Gibson teve também a sua arte reconhecida, e o Poeta das Estradas acabou recebendo apoio do público e cumpriu uma pena mais leve, voltando a fazer intervenções artísticas, agora em locais autorizados, passeios públicos e estacionamentos. A fotografia também pode ser usada em intervenções urbanas. Vamos conhecer o trabalho do fotógrafo francês J.R., nascido em 1983. Com fotografias gigantes de pessoas comuns coladas em paredes, escadas e em outros lugares de várias cidades pelo mundo, J.R. criou museus ou galerias de arte ao ar livre para quem não tem condições de frequentar esses locais. Em 2006, J.R. começou a colar grandes fotografias de pessoas da periferia nas ruas do centro de Paris. No ano seguinte, realizou um projeto parecido, colando fotos de palestinos e judeus em cidades palestinas e israelenses. Lembrando que Israel e Palestina são vizinhos que não se entendem. J.R. também colocou fotos gigantes em um muro entre o México e os Estados Unidos. Vocês sabem que existiu esse projeto aí de separar México e Estados Unidos com um muro, não é mesmo? Pois bem, J.R. mostrou a sua preocupação com essas questões polêmicas mundiais. No começo, J.R. fazia esses trabalhos sem autorização, mas com o tempo suas intervenções tornaram-se oficiais. Em 2008, iniciou o projeto Mulheres são Heroínas, projeto que percorreu vários países. Essa série chegou ao Brasil. No Rio de Janeiro, J.R. fotografou mulheres de comunidades pobres e colocou os retratos delas em tamanho gigante nas paredes das casas do Morro da Providência, conhecido como a primeira favela brasileira. Esse trabalho foi feito sem o apoio de organizações culturais ou governamentais. O artista diz que usa a arte para virar o mundo do avesso. Durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizados em 2016, o fotógrafo J.R. foi o responsável pela criação de painéis em que fotografias gigantes destacavam o espírito olímpico. E você gostou do trabalho de J.R.? Acredita que ele conseguiu mudar apenas o visual das comunidades em que atuou ou também aproveitou para transmitir alguma mensagem? E por falar em intervenção urbana, vale registrar a experiência do coletivo JAMAC, sigla que quer dizer Jardim Miriam Arte Clube. O JAMAC começou com a proposta de coordenar projetos de pinturas de paredes e muros nas comunidades da periferia de São Paulo. O JAMAC foi fundado em 2003 pela artista Mônica Nador. Mônica nasceu na cidade de Ribeirão Preto, a 100 quilômetros daqui da cidade de Barretos, em 1955.
Ela conta que no final da década de 1970 morava em São José dos Campos e ia de ônibus para estudar em São Paulo. Ao passar de ônibus pela periferia, via a ampliação desordenada daquelas comunidades. Ao conhecer a técnica do estêncil, teve a ideia de realizar o projeto de mudança do visual das casas daquelas comunidades. Colocando cores na fachada daquelas casas, Mônica Nador acredita que conseguiu mudar até a autoestima de seus habitantes. E o projeto deu muito certo. O Jamac nasceu no bairro Jardim Miriam, com um ateliê e espaço de convivência artística. O projeto reúne pessoas de qualquer idade com a finalidade de incentivar a formação artística livre e experimental. O grupo realiza pinturas murais com a técnica do estêncil, multiplicando desenhos criados pelos moradores do bairro. Você gostou das paredes pintadas pelos moradores por meio do grupo Jamac? O que você acha da ideia das casas do seu bairro serem pintadas com cores mais vivas, com muitos desenhos? Você gostaria de aprender essa técnica do estêncil? Em nossa atividade de hoje, vamos fazer uma arte com estêncil, ou seja, com um molde vazado. Você vai fazer o seu estêncil com papel ou papelão. Inicie fazendo um desenho no papelão. Depois recorte o contorno do desenho. O espaço deixado pela perfuração receberá tinta depois. Essa imagem mostra que foi feito o estêncil com o perfil de uma cidade. Mas você pode desenhar e recortar o que quiser. Um coração, uma fruta, um símbolo, o que a sua imaginação mandar. Depois de fazer o estêncil ou molde, coloque-o sobre a superfície que deseja pintar e passe a tinta com pincel ou rolo. Pode ser tinta guache ou qualquer outro corante. Se você não tiver tinta em casa, até pó de café usado pode ser utilizado nesse trabalho. A tinta completará os espaços vazios do estêncil e você terá a reprodução do seu desenho. O exemplo do estêncil com o desenho da cidade, ele foi reproduzido até em uma camiseta, mas o seu você poderá pintar em uma cartolina ou outra superfície. Depois de pronto, poste para avaliação. Por hoje é só. Bom trabalho e até a próxima aula.